Seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje estamos no Hard Rock Café em Lisboa, ao qual agradecemos a simpatia de nos ceder a casa, para estarmos com a famosa Roginha. A Roginha. Roginha, normalmente. Tu tens tantos nomes, não é? Eu tenho aqui uma lista, eu vou-te ler antes de acabar de apresentar. Eu gostei, porque tu chamas-te Ana Isabel Arroja, porque está no teu BI. Sim. E depois chamam-te Aliás, Arrasta. é Ana Isabel Veríssimo Arroja. Veríssimo, adoro. É. Arrasta para os Sim, amigos de infância. sim. Depois tens Bicolas para os pais. Sim. Depois tens a Roja. Sim, é normal. A Rojinha. Sim. A miúda do rock. Sim. Rogi. Há quem me chame Rogi. A Sininho, sim. Há tantos nomes para uma única pessoa. Não sei porquê. Devo ter múltiplas personalidades. Eu acho que sou assim um bocado, tenho assim um bocado de uma... Eu acho que tu tens muitas subtilezas e vamos falar sobre isso ao longo desta conversa. Tiveste a tirar uma pinta, não foi? Eu conheço-te há muitos anos. Sim. Sabes que eu conheço-te desde que tu entraste na rádio comercial. Eu não sou do tempo da... Eu tenho umas notas fantásticas. Eu não sou do tempo da Popular FM. Sim, foi o início. Não sou, mas sou do teu tempo a chegares à comercial com o Beja. E és uma presença contínua na minha vida desde os tempos da universidade. Vamos dizer assim, somos da mesma idade. Somos da mesma idade, sim. E é muito engraçado que... Não te conhecendo pessoalmente conheço-te e é muito giro esse lado família que a malta da rádio consegue ter com quem os ouve. Se calhar até mais do que a televisão, porque eu acho que nós na televisão pomos ali uma barreira e desconfiamos daquele bom aspecto todo. E da maquilhagem, da luz, dos cuidados. Porque se percebe que é showbiz e a rádio não se percebe que é showbiz. Sim, mesmo que o seja, sendo ou não. Sim, sendo não é. É uma coisa mais natural. Eu acho que isso tem a ver com a forma como nós comunicamos, porque rádio é comunicação e é família, é casa, não é? É aquele conforto da escuta que falávamos há bocadinho em off, que acaba por se tornar familiar, não é? E não tendo o apelo tão grande, ou não tínhamos o apelo tão grande da imagem, hoje temos um bocadinho mais, acaba por ajudar um bocadinho a esse sentimento de qualquer coisa familiar. Sim, eu acho que sim. E é muito engraçado, eu estava a preparar o teu perfil e a dada altura descobri que tu não és locutora de rádio. Tu és animadora de rádio. Sim, eu sou comunicadora. E eu acho que esse lado do animadora é um dos segredos para a comercial ser a líder de audiências que tem sido. Sem dúvida. Porque todos vocês, e neste caso tenho-te aqui sentada, mas todos vocês fazem daquilo um objetivo de animar quem está do outro lado. Mais do que o comunicar, mais do que o passar a informação, há ali uma vibração. E eu li alguns numa destas coisas que estava a ler sobre ti. A janela do WhatsApp estar constantemente aberta durante a emissão é um desses sinais, porque se alguém te disser estou presa na A1 com as chaves do carro dentro do carro, com o carro trancado, tu dizes e alguém vai lá ajudar. Sim, isso é inacreditável. E esse lado é delicioso, não é? É delicioso, às vezes também é um bocadinho assustador. Sim. Mas é delicioso saber que as pessoas ouvem-nos para ficarem bem dispostas. As pessoas não ouvem rádio para ficarem mal dispostas, não é? Eu acho que é a primeira coisa que... Quando tu pensas em rádio, aquilo que tu pensas é música. A música faz-te ficar bem disposto, não é? É teres uma palavra amiga que te faz sentir bem. E nós recebemos muito esse feedback, tipo, hoje estou num mau dia, liguei a rádio, vocês fizeram-me soltar uma gargalhada, fizeram-me sentir bem. E nós todos, eu digo sempre que somos animadores, que não somos locutores, não gosto muito dessa questão, essa cena do radialista e do locutor, não gosto porque limita. Tem um muro, não é? Limita-te. Limita-te um bocado, tipo, à tua voz. Tu não és só voz, tu és toda uma pessoa. E eu gosto que isso passe lá para o outro lado. Nós temos um mantra na nossa vida, todos os animadores de rádio, que é, independentemente daquilo que se está a passar na nossa própria vida, os problemas que nós temos, que também temos, as nossas vidas não são perfeitas, não é? Nós tentamos demonstrar sempre a energia positiva, mas nós também não estamos sempre nos bons dias. Aquilo que nós tentamos é, entramos dentro do estúdio, a partir do momento em que entramos dentro do estúdio e pomos um pé dentro do estúdio, os nossos problemas ficam para trás. Não interessa, podemos estar num dia péssimo, mas nós estamos ali para fazer o nosso trabalho da melhor forma e para tentar animar as pessoas que nos ouvem, pronto, e não sabendo que problemas é que existem do outro lado. E a te dar a parte má disso, má ou que mexe mais contigo, e vou-te contar um episódio que me tocou particularmente. Eu, quando estava grávida do meu filho mais novo, portanto isto há quase 6 anos, um amigo meu suicidou-se. Sim.
na Ponte 25 de Abril, e aquilo marcou-me imenso. Para já, eu tinha as hormonas já todas alteradas, porque claro, estava grávida, já não era uma altura fácil. Já estava bem grávida de 7 meses. E quando recebi essa notícia, fiquei muito em baixo. Ele era meu tatuador, mas era meu amigo pessoal, tinha uma relação muito, muito próxima com ele. Era um miúdo novíssimo, tinha 20 e poucos anos, tinha uma criança pequenina, também era pai, e decidiu tirar a própria vida. Isso não só mexeu comigo, como mexeu comigo o facto de a pessoa que ia no carro atrás e que assistiu a tudo era minha ouvinte. E enviou-me uma mensagem, eu falei disso no ar e na altura fiquei assim um bocadinho incomodada com a situação, acabei por não contar demasiados pormenores. Aliás, eu nem contei pormenores, contei só que um amigo meu se tinha suicidado, não sei o que, não, e ela meteu conversa comigo, viu a fotografia dele, percebeu que era a mesma pessoa e perguntou-me se ele tinha feito aquilo naquele sítio. Pá, eu um bocado naquela, não sei quem é a pessoa, mas ok, vou assumir, e disse sim, porque ela disse-me porque eu era a pessoa que ia no carro atrás, eu assistia tudo. Pá, e aquela coisa, sabes, aquela sensação de, pá, peraí, se isto está a acontecer por alguma razão é. E a mãe dele não conseguia encontrar uma razão lógica para aquilo ter acontecido, então eu meti-as em contacto, uma com a outra. Pá, e aquilo foi maior do que nós, percebes? A minha ouvinte poder desabafar aquilo que tinha visto, a mãe dele poder entender algo, puderam fazer o luto as duas. Eu própria pude sentir que de alguma forma as tinha ajudado as duas a encontrarem-se, eu fui o elo de ligação entre as duas. E também te facilitou o teu próprio luto? Facilitou-me um bocadinho o meu processo, mas marcou-me muito e mexeu muito comigo e percebi que de facto nós estamos todos relacionados e que nós, enquanto comunicadores e tendo aquela posição, acabamos por ajudar as pessoas. Eu esta semana estava a fazer emissão à noite no Slowdown e um ouvinte meu mandou-me uma mensagem a pedir Metallica, queria a música, porque estava prestes a conhecer o primeiro filho. Estava na maternidade, na sala de espera, a mulher já tinha entrado e ele estava à espera para conhecer o Bernardo. E aquela cena de, caramba, eu sou a companhia dele, eu estou a ser a companhia dele neste momento tão importante da vida dele. Então fiz-lhe uma dedicatória muito gira, passei o Nothing Else Matters, porque de facto nada mais importa. Sabes que eu acho que ouvi Pronto, exato, foi há 2 dias sim, para aí. Sim. Pai, aquilo foi tão giro, perceberes que estavas a fazer parte da vida daquela pessoa. Isso é realmente mágico. E tu tens uma conexão, e isto agora já é a Ana Isabela Roja, não é a comunicadora, não é a radialista, não é a animadora, mas tu crias ligações muito fortes com pessoas. Mas eu sou assim, eu sou muito assim, eu não tenho filtros, eu não tenho uma personagem. Por exemplo, desculpa interromper-te, mas voltando à tua questão do teu tatuador, eu sei que as tatuagens que foram feitas por esse tatuador só podem ser retocadas pelo irmão dele. Só. Porque há uma conexão. Há uma ligação. Eu não deixo ninguém tocar. E eu preciso de refazer algumas, estão a perder a cor. E só o irmão é que vai tocar. Porque a conexão tem que ser aquela. Se não for assim, não faz sentido. Não faz sentido outra pessoa ir mexer no trabalho dele. O trabalho dele está aqui, é para sempre. Eu tinha uma ligação muito grande com ele, gostava imenso do miúdo e tínhamos conversa. Os tatuadores, as cabeleireiras, o que são os nossos terapeutas. Não é? Nós estamos ali muitas horas, acabamos de falar muito sobre a nossa vida e por nos abrirmos às vezes sobre coisas que nós nem sabemos que queremos conversar. E uma conjugação de dor que acaba por... A conjugação da dor, estamos a fazer uma coisa que é para a vida toda, que nos vai marcar a vida toda e há essa ligação, de facto. Eu tinha uma ligação muito grande com o Diogo. Portanto, para mim não faz sentido que seja outra pessoa a tocar aqui, ponto. É tão simples quanto isso. Se o João, por alguma razão, não quiser ou não puder, elas vão ficar assim para sempre, até serem um borrão. Mas é assim que faz sentido e não vejo a coisa de outra forma. Mas por isso é que eu te estava a tentar explicar que nós não somos meros locutores de voz. Nós somos, de facto, comunicadores e existimos na vida das pessoas, como tu dizes. Assim que eu cheguei cá, tu disseste que me conhecias como família. Eu nunca te vi, é a primeira vez que nós estamos juntos. E há essa ligação. Eu tentei estar contigo com uma amiga comum, mas eu estava a viajar. No dia em que tu estiveste nos nossos estúdios com a Paula Bollinger, era suposto eu ter estado lá e meter conversa contigo assim discretamente. Como que não quero Mas eu estava a viajar, foi horrível. Pai, esse dia foi tão engraçado. Posso-te contar o que é que aconteceu nesse programa? Tudo. Pai, eu sou a pior entrevistada mas de sempre. Vais gozar com a Paula? Não, vou gozar comigo, não. Mas também vou gozar um bocadinho com a Paula, então, porque isto foi uma falta de comunicação que também partiu da Paula. Vou sacudir aqui um bocadinho a cena do meu capote, que é... Sim, porque ela também era produtora do programa. Ela também era produtora do programa. E ela, eu ia ser entrevistada, ia conversar com ela, também com o Ernesto Leite, tínhamos a nossa primeira música em conjunto, e ela disse-me para eu fazer também uma receita. Eu disse, ok, então vou escolher aqui um bolo fit. Estava na altura das minhas dietas e não sei o quê, e ela perguntou-me, então quais são os ingredientes do bolo? E eu disse os ingredientes, porque achei que a produção ia tratar dos ingredientes, por isso é que ela me estava a perguntar, senão para que é que ela precisava de saber? Eu levava as coisas, não é? Fazia o meu bolo e estava tudo certo. Portanto, a Paula perguntou-me os ingredientes, eu dei-lhe os ingredientes, ok, aquilo passou uns dias, eu cheguei para a entrevista e estou a maquilhar e ela pergunta-me, pronto, então o saquinho com os ingredientes. E eu paniquei, olha, fiquei branca, fiquei a olhar para ela, tipo, estás a gozar, não estás, Paula? E ela, não.
os ingredientes do bolo. E eu disse, então os ingredientes não eram vocês que tratavam? Ela, não, eras tu. Eu disse, mas era eu como? Tu perguntaste-me os ingredientes? Ela, sim, mas era só para saber. Eu, como era só para saber? Então e agora? Tipo, não há ingredientes. A sorte é que eu tinha ido mais cedo para ser maquiada. E felizmente o Ernesto é homem e é careca, portanto não precisa de make-up nem de cabelos, é só um pozinho na cara. E o Ernesto ainda vinha a caminho e eu liguei-lhe e ele, coitado, andou à procura num supermercado àquela hora, que já era final de tarde, para tentar comprar os ingredientes para nós fazermos o bolo, senão não havia bolo. Que o bolo ficou muito bom. O bolo estava uma delícia, estava espetacular. Aliás, foi um dia terrível porque estava lá Estava uma grávida também que fez umas coisas deliciosas. Tinha assim uns bolos super decorados. Uns bolos deliciosos. Sim, no lado do bricolagem. Sim. Eu vi o programa e aquilo deve ter sido um dia complicado para a muito difícil. Foi muito difícil de gerir aquele dia, não foi? Eu acho que foi. Mas pronto, quase que não tinha ingredientes para o meu bolo porque houve aqui uma falhazinha de comunicação, mas... Obrigada, Ernesto, tudo se resolveu e consegui fazer o meu bolo de banana e nós, fit. Com uma experiência nova que tu trocaste amendoins por amêndoas ou uma coisa Provavelmente assim? Não havia noz e tive que pôr amêndoas, foi uma coisa assim qualquer. Uma variação mas nova. Ficou boa, mas ficou bom. Quem provou diz que ficou bom, mas foi um bocadinho inventado. Que é uma coisa. Depois cantei. Eu tentei. É uma coisa, é um featuring. Mas a tua vida, e volta, eu tinha dito que ia falar sobre isso. Sim. Nós estamos no hard rock e o hard rock acaba por ser um mar de subtilezas, porque nós temos o hard rock, que é o sítio óbvio, mas cada um dos ícones que está aqui representado através de uma memorabilia tem as suas subtilezas. Cada guitarra, cada roupa, e tudo tem aqui muitas subhistórias. E tu és um bocadinho assim, porque tu cantas desde pequenina, com roll-ons em frente ao espelho. Eu não devia ter dito isto, mas não. Não é mas onde é que foste buscar essa informação? Eu também digo tudo, é uma chatice. Pá. Pronto. Eu não tenho segredos nem filtros, é uma chatice. Mas tu cantas desde pequenina. Sim. E eu pensei, se ela vai cantar, vai fazer um featuring que faz com os Municipal, toda a gente achou isso. Ou com os Chutes, com os Chutes, uma coisa assim. Uma banda de metal. Uma banda de... Não, tu vais fazer uma música romântica com o Ernesto. Com o cantor mais romântico de sempre. Eu sou uma contradição dentro de mim própria. Eu é ao 8 ou 80, eu não tenho meio termo, percebes? Eu durante muitos anos tentei cantar com a banda do meu irmão, que são os Shivers. Okay. Que são só dois, mas partem a loiça toda, uma banda de punk rock, mesmo muito a abrir. E eu sempre disse para o João, Fogo, faz uma música. Eu até fiz uma música para cantar com eles. Tentaste? Nunca. Cagaram em mim, de alto a baixo, e nunca cantei com eles. E pensei, bom, se recebi este convite do Ernesto, vou aproveitar o que o universo me está a dar. E de facto eu gosto de músicas românticas, sabes? E eu achei a música tão fofinha e tão Desculpa interromper, mas tu gostas de música. Eu gosto de música, ponto. Eu acho que tu dizes, gosto de músicas românticas. Não, é porque também gosto, porque as pessoas lá está, têm essa imagem de mim, é só rock, e metal, e peso, e barulho. Não, mas eu também gosto de ouvir musiquinha a puxar o sentimento, não é aquilo que eu mais adoro na vida. Mas há momentos em que também gosto de ouvir, estás a ver? E aprecio bons compositores, bons músicos. E o Ernesto é uma surpresa, ele é maravilhoso. Ele escreve muito bem, ele compõe muito bem, eu gosto muito da voz dele, ele é uma pessoa divertidíssima. E eu gostei muito dele, sabes? O contacto veio através de uma amiga em comum, que é uma amiga muito especial também, e eu pensei, olha, se está a vir através da Vanessa, tem que ser, pronto, vou explorar isto. E correu muito bem, correu tão bem que nós agora acabamos de lançar outra música, né? Um dia qualquer, porque correu mesmo muito bem. E desta vez fui eu que lhe disse, Ernesto, quer cantar outra vez contigo? Faz uma música para nós. E ele fez logo no instantinho e pronto. E temos duas músicas que têm sido muito divertidas. Por um lado tem sido estranho, porque não podemos fazer grande coisa, porque meteu-se pandemia, foi nesta altura um bocadinho complicada. Eu que agora ia para os palcos cantar e dar concertos, não posso, não é? Ou podes, nas tuas sessões de DJ, podes começar ao vivo. Não tem que haver. Posso pôr uma batida ali nas músicas para passar as músicas de outra maneira, mas se não for assim não vou conseguir. Pronto. Mas foi muito giro porque a estreia da música foi nas manhãs da Comercial, eles fizeram uma surpresa, eu não tinha dito a ninguém, eu não contei a ninguém que aquilo ia acontecer, lançámos a música, o Pedro soube pelas minhas redes sociais, perguntou-me o que é isto, Dona Arroja, eu disse, olha, é o que é. Ele disse, queremos estrear isto nas manhãs. Portanto, foi uma surpresa muito gira que eles me fizeram e é mais uma coisa que eu gosto de fazer, sabes? Por isso é que eu digo que sou comunicadora, porque apesar de eu fazer rádio desde sempre e desde muito nova, desde os 16, eu gosto de tudo o que tem a ver com a comunicação e com a música em geral, e em particular com a música. E estavas a falar no hard rock e é muito giro estarmos aqui, porque eu trabalhei aqui durante muitos anos como DJ, sempre adorei o hard rock, adoro artistas, adoro bandas, adoro tudo o que tem a ver com o hard rock. Tenho muitas saudades deste espaço, tenho muitas saudades de trabalhar aqui, mas na altura já não me satisfazia
e tive que ir à procura de outras coisas paralelas que não só isto. Tinha os meus fins de semana todos trancados, não podia fazer grandes planos, muitas das vezes tinha que trazer a minha filha, tanto que tenho várias pérolas no livro aqui, mas tenho muitas saudades dos jantares, das pessoas, da equipa, das histórias que me contaram. Olha, contaram uma história tão gira, que eu não sei se é verdade, mas contaram-me. Conta. Um dos servers. Nós dizemos, a fonte não está confirmada. Não está confirmada, mas contaram, eu vou acreditar que é verdade. Há uma guitarra aqui, se não duas, que não tem autógrafos. Ok. Porquê? A história que me contaram foi a seguinte. Houve uma senhora da limpeza que limpou de tal forma o hard rock um dia, que limpou também os autógrafos daquelas guitarras e acabou por ser despedida por causa disso, porque pronto, não sabia que não podia limpar os gatafunhos, era só limpar por fora, não era limpar as guitarras. Portanto, essa foi a história que me contou, porque houve um dia que houve alguém, um dos servers, que me disse: olha, tu sabes porque é que essa guitarra não tem autógrafos? Eu disse: não, e contou uma história. Eu por acaso vi uma que não tinha ainda há bocado. Mas tinha. Pois. Tinha, mas depois deixou de ter porque foi demasiado limpa. Álcool gel, provavelmente. Pronto, álcool gel, provavelmente, e a senhora acabou por ser dispensada por causa disso. Quero acreditar que não foi só por causa disso, não é? Que havia aí mais qualquer coisa, mas foi de facto demasiado... proativa? Proativa, digamos assim, sim. E eu achei essa história ao máximo. E acho que foram duas guitarras. Estou a olhar ali para uma que também não tem aqui autógrafo. uma vermelha que não tem, uma era uma daqui desta Spire, zona, sim, mas pronto. E eu achei essa história ao máximo. Assim, isso é maravilhoso. A senhora que não faz ideia do que está a acontecer aqui, vê uns gatafunhos na guitarra e pensa: vou limpar. Alguém grafitou? Alguém grafitou, vou limpar o grafite. Mas tenho muitas saudades de trabalhar aqui e continuo a manter uma relação muito boa com algumas das pessoas que estão aqui, com alguns managers. A Marian é uma delas, o Kieran também, estão sempre no meu coração, porque foram muito importantes numa altura da minha vida em que eu precisava de facto de fazer isto e soube muito bem trabalhar aqui. Mas depois há sempre outras coisas. E voltar como cliente, também tens saudades? Mas isso eu volto. Mesmo mas eu volto. Em tempos de Covid? Agora em tempos de Covid não porque voltei eu ainda. Porque a tua maquilhadora, e agora vou eu contar... A minha Magda, tão querida. Porque a Ana Isabela Roja é gira, mas não é tão gira assim, precisa de vir uma... Obrigada. Estou a brincar. É das manchas. Eu fiquei horrorizado, porque disseram-me... Aliás, em quase todas as entrevistas que eu ouvi tuas, tu queixas-te muito, porque da idade e da altura e do peso, e não sei o quê. E eu chego e vejo a Ana Isabela Roja e penso: aquela senhora não é a Ana Isabela Roja. Aquela senhora, para já aquela senhora, vamos parar já por aí, não é? Para já aquela senhora. Não, porque estavas em pose de senhora. Estava em pose de senhora. Estavas em pose de senhora, óculos escuros e tal, era uma senhora. E eu achei: aquela senhora não é a Ana Isabela Roja, altíssima, loiríssima. Mas eu vou explicar: giríssima. altíssima é isto, percebem? É altíssima é isto. Mas essa imagem que tu passas, porque também isso é engraçado, porque tu passas uma imagem de quem luta imenso para se manter giro e moderno e jovem, mas tu sempre foste gira, moderna e jovem. Sim, eu acho que é aquela questão de nós nunca estamos bem. Então, as mulheres, não é? Nós nunca estamos bem connosco. Nós achamos que podemos melhorar sempre qualquer coisa. E o tal complexo de... Não, eu acho que nem é bem... Olha, eu nem sei bem explicar o que é. Tu és um Peter Pan ao contrário. Eu sou um Peter Pan ao contrário. É um facto. Sim, tenho aquele síndrome de Peter Pan. Não gosto de pensar que vou envelhecer. Não com medo de envelhecer, mas não gosto de me sentir, porque eu sinto-me muito jovem na minha cabeça, sabes? Eu acho que parei ali nos 20 e poucos, estás a ver? E a questão de pensar: já tenho 42, já estou nos entas. Antigamente eu pensava nas amigas da minha mãe com 40, eram as quarentonas, eram mulheres feitas. Era diferente, sim. Nós hoje em dia cuidamos de maneira diferente. E vivemos de maneira diferente. Vivemos de maneira diferente. Eu sempre tive um mindset muito jovem, muito para a frente. Se calhar também a minha profissão ajuda um bocadinho nisso. Mas a questão das dietas e do corpo e não sei o quê, pá, eu sempre... Como é que eu devo explicar? Eu nunca me senti exatamente bem, estás a ver? Tipo, não é que me sinta mal, mas gostava de me sentir sempre um bocadinho melhor. Achava que havia sempre qualquer coisa, tipo... E depois tenho muita dificuldade em emagrecer, tenho facilidade em engordar, então isso acaba por mexer aqui um bocadinho comigo. Mas há alturas em que me sinto bem, estás a ver? E gosto de mostrar que me sinto bem, mas não é sempre isso que eu realmente sinto. Mas gosto de mostrar que sim, que me sinto bem, sou saudável, não me acho propriamente um trambolho, não é? Portanto, agora... Eu acho que isso tem a ver com as mulheres. Nós somos muito assim. E uma farda da Força Aérea teria ajudado? Porque houve uma altura que poderíamos ter tido uma piloto Poderíamos ter tido uma piloto da Força Aérea, não fosse eu odiar ciências e matemáticas e essas coisas, e estudar. Também nunca gostei muito, sei que é preciso, mas...
Tirando isso, era provável que estivesse, era provável que tivéssemos. Eu adorava aquela coisa de ir para a tropa fazer a recruta. Eu sempre fui muito gajo, não é? Eu sempre fui muito macho. Eu nunca fui a menina tradicional, nunca fui a menina princesa. Tanto que hoje em dia há quem me chama princesa do rock, pronto, porque tenho essa... porque acabo por ser um bocadinho princesa no meio desta coisa toda. Tenho brilhantes nos olhos e não sei o quê. Mas não é uma coisa com que eu me identifique muito, identifico mais com a parte masculina. Sempre tive muito mais amigos homens do que mulheres, sempre me dei melhor com homens. E gostava muito daquela... E depois vivia com isso em casa. O meu pai é piloto da Força Aérea, portanto... Eu adorava aquela coisa dos aviões e aquela cena toda e as fardas e achava aquilo o máximo. Muito divertido. Eu já tive o prazer em trabalho de viajar algumas vezes com a Força Aérea. Sim, eu viajei várias com o meu pai. E é muito engraçado. Altamente. É super cool, as pessoas não sabem. Eu viajava em C-130, o meu pai era piloto de C-130. Já viajei em C-130 um avião e C-295. zorro. Sim, e eles mexem numa coisa lá à frente e tu vês os cabos caindo. É bué da louco. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos de 14 horas. Nunca mais voava na TAP. Não, agora imagina. C-130 se pudesse. Agora imagina que ele não tem os assentos normais que um avião comercial tem. Mas nós, e confortável. Com os equipamentos, por exemplo, a malta da televisão e o da rádio também, com os emissores, os computadores e tal, mas o equipamento entra e está ali ao pé de ti. Precisas de alguma coisa, vais ali e está ali. E nós tínhamos bancos porreiros, porque se calhar ajuda a ser uma viagem presidencial, eles tinham posto umas paletes. Não. Mas pronto, os bancos não eram maus. O serviço era espetacular, davam-nos Coca-Cola à grande, chocolates. Sim, é fixe. Força Aérea... Espetacular. Sabes que eu tenho um programa destes, que na verdade são 2, sobre o Museu da Força Aérea. Que giro! Sim, foi a única vez que eu não entrevistei pessoas. Já lá fui há muitos anos. É a instituição. E adorei. E eu aí também te vou contar. Já contaste histórias, também te vou contar. Conta. Eu tinha um trauma de infância que eu não fui ao Museu da Força Aérea na visita de estudo. Então. Porque o meu pai era empresário, atrasou-se a levar-me à escola, quando chegou os autocarros tinham partido. Foi super deprimente. E tu querias muito ir? Eu adoro motores e carros e motas e aviões. Eu também adoro isso tudo, lá está. Eu tenho um gás dentro de mim. E não fui ao Museu da Força Aérea. E depois aquilo foi passando. Cheguei aos 40 e estava a programar com a minha mulher, vamos levar o meu filho e vai ser uma coisa muito gira, porque eu nunca fui, queria muito ir, aquelas coisas. E entretanto surge a oportunidade de fazer o programa. Então, fiz um museu pelos bastidores, com um tenente-coronel ou uma coisa do género, a mostrar-me tudo e mais alguma coisa. Fiquei super... Foi a cereja em cima do bolo mesmo. Foi aquela prenda para o miúdo de 10, 11 anos que deixou de ir, mas que aos 40... Mas estava lá dentro de ti, quando estavas a fazer esse programa. Sim, mas mesmo. E pude entrar dentro dos aviões que as pessoas normais não entram. Foi muito giro, foi muito, muito giro. Então eu também tenho uma panca com a Força Aérea. Ao dia da Força Aérea e ao dia da base do Montijo, normalmente eles têm sempre aquilo aberto. Cheguei a levar os meus amigos na altura, eu tinha 14 anos, todos a dar uma volta de C-130, porque eles faziam isso, davam ali voltinhas para a malta experimentar. Isso era muito giro. E eu sempre vivi com isso, eu cresci com isso, eu cresci nesse ambiente dos colegas do meu pai, daquelas coisas. Mas depois, entretanto, a rádio caiu-me no colo e percebi, ok, eu gostava daquilo pela ideia do que aquilo é, mas se calhar não gostava bem de fazer aquilo o resto da vida. E descobri na rádio uma coisa que tinha a ver com muitos interesses meus, e nomeadamente o falar e o comunicar, e pensei, pronto, é isto, não, se isto aconteceu é por uma razão, então vou agarrar isto com unhas e dentes. E começas perto do Montijo, no Pinhal Novo? Começo no Pinhal Novo, na minha terra, sim. Na rádio? Na Popular, Na Popular, depois passas para a PAL. Em Palmela, já com um programa de autores. Sim, mas que não te pagavam? Não, ainda, eu tinha 16 anos, não é? Portanto, não, aquilo eu fazia porque gostava de fazer. E a dada altura acaba a PAL e ficas ali uns tempos sem... Fico ali uns tempos perdida e depois surge a oportunidade de ir para a Super FM, de vir aqui para Lisboa, que já estava cá em Lisboa, era uma rádio regional, mas já estava cá em Lisboa, nas Amoreiras. Houve uma tentativa ainda com a Nova Antena, se Até houve uma tentativa com a Nova Antena, fiz um casting e ganhei. Eu na altura fazia os castings todos e ganhava os castings todos. Fiz também um casting para dobragem de desenhos animados que também ganhei, cheguei a fazer umas coisinhas, mas depois aquilo também correu mal porque não pagaram e eu acabei por desistir. E porque eu não estava bem no meio, era muito nova, então senti que me estavam ali um bocadinho a enganar e não gostei. É um bocadinho complicado. E depois, quando a partir do momento em que vim para a Super, eu percebi que, ok, isto agora é um bocadinho mais a sério. E estive na Super 9 meses, eu entrei em setembro, a rádio acabou em julho. E depois aí é que eu estive praticamente um ano parada até fazer o concurso da Comercial. Mas antes do concurso da Comercial... Tu entraste na Renascença? Eu entrei na Renascença, tive uma semana na Renascença a trabalhar. Que na altura era a líder. Exatamente, acho que era na altura a líder. Eu acho que era... E eu criei... Isso não foi concurso nenhum, foi do género, estou há um ano sem fazer rádio. Fui lá, vi a morada, pensei, olha, vou lá, levo o currículo na mão e vou tentar falar com o diretor. Fui falar com um diretor que se chamava Rodrigo, ou Rogério, ou não sei o quê. Pedi uma reunião, até ficar um bocadinho... Mas tem a reunião marcada? Eu disse, não, mas gostava de falar com o diretor.
Então aceitaram, fui falar com ele e disse, olha, eu faço rádio, pá, mas uma vida com 19 anos, portanto eu também acho que ele ficou ali um bocado naquela, tá bem, ok, vou tomar a oportunidade, mas depois logo se vê. E eu disse, eu queria ser locutor, ele disse, olha, eu não tenho espaço na locução, mas aquilo que eu posso fazer é estagias na redação, escreves os noticiários para o jornalista que vai ler os noticiários no ar, depois logo se vê. Pagamos-te o passe, eu estava na faculdade, eu pensei, olha, está bem, vou experimentar. Mas eu já tinha concorrido à Comercial. Que é uma história deliciosa e essa vou ter que fazer pausa. Porque primeiro tu não eras ouvinte da Comercial. Não era. Mas uma vez no zapping do carro ouves, se queres fazer parte desta equipa, vem, candidata-te e faz e enviei uma cassete. Enviaste uma cassete, penso que ainda da Popular. Ainda. Ou seja, nem sequer era o teu melhor trabalho, porque não entretanto já tinhas evoluído bastante. Sim. E há um amigo da Terra ou uma coisa qualquer, cá aí uma história que eu achei engraçada. Da faculdade. Que te diz colega da faculdade disse, não vale a pena. Sim, que aquilo é tudo cunhas, não vale a sim, pena. Não ponhas grandes expectativas. Sim. Exatamente. O que é que tu... Eu vou-te perguntar, mas eu acho que uma pessoa que é boa onda como tu, a resposta será... Pá, a verdade é que valeu a pena. Mas o que é que tu dirias hoje a essa conversa? Para já, acho que é horrível quando tu percebes que uma pessoa está a seguir o seu sonho e estás a acabar com o sonho da pessoa. Essa é a primeira, não é? Portanto, eu na altura fiquei assim, um bocadinho abananada e... Acho que até perguntei, mas não vale a pena, porque vale sempre a pena. Pois, mas aqueles são só cunhas, não tenhas muitas esperanças. Não me perguntaste, então como é que tu chegaste lá? Não, porque eu fiquei tão apanhada de surpresa. Hoje em dia, se calhar, eu dizia isso, estás a ver? Ou perguntava, então e que cunha é que tu tiveste? Uma cena assim do género, mas eu acho que fui tão apanhada de surpresa, e como não tenho maldade em mim, fiquei naquela tipo, olha, este sacana está-me a dizer isto, agora só por causa disso, devia ficar e devia conseguir entrar. Mas nem liguei muito. Mas aquilo teve ali um prazo muito aquilo ainda demorou quase um mês. Porque imagino que ouvir aquelas cassetes todas, não é? Exatamente, portanto, ao fim da terceira semana de eu já ter enviado aquilo e já estava a estagiar na Renascença, exatamente, é que me ligaram a dizer que queriam que eu fosse lá prestar provas e queriam me conhecer um bocadinho melhor. Eu pensei, olha, ok, vamos ver o que isto é. E a partir daí a coisa desenrolou-se. Mas eu nem dei muita importância àquilo que eu nem me lembro quem é essa pessoa. Eu lembro-me dessa conversa, lembro-me de ter tido essa conversa, mas eu acho que ele era jornalista, eu nem me lembro bem, se queres que seja muito sincera. Gostava de me lembrar de quem era a pessoa, por acaso. Sabes que eu sofro do mesmo mal, eu não me lembro muito das coisas más. Exato, é que tipo, aquela pessoa não me interessava realmente e apaguei completamente. E segui em frente, não deixei que aquilo me deitasse abaixo. E entraste tu e o Beja nesse concurso, era a voz feminina e a voz masculina. Sim. Ainda hoje, ambos ele já saiu pai duas vezes. Ele foi um traidor e voltou, mas pronto. Algumas vezes, eu não, eu tenho mantido sempre firme. Tu estás na Minha Capital desde 99? Desde 99, dezembro de 99. Comercial, que na altura não era esta comercial. Não, era a Rádio Rock. Sim, depois terminou. Hoje. Depois houve ali um período que eu chamo o período negro, falei com o Zé Nunes, que já esteve neste programa, que eu chamo o período negro, que é sim. quando, eu não disse nomes, mas... Eu vou dizer até por uma simples razão, e vou-te explicar porque é que eu digo o nome dele e não tenho essa ideia porque do para tal ti a Best Rock negro. foi a melhor coisa que aconteceu, porque para era a rádio dos teus sonhos. Foi a rádio dos meus sonhos, e não só o Tujal foi a única pessoa que me aumentou dentro daquela empresa. Okay. Portanto, eu sinceramente tenho muito a agradecer ao Pedro. Na altura aquela mudança foi muito difícil, eu chorei muito quando foi a última emissão da Comercial e quando se desligou tudo, aquilo teve ali ainda, não sei se uns minutos, umas horas, em silêncio, em branca, não é? Para limpar, e depois é que começou a rádio comercial nova, que era mais mainstream, isso custou-me horrores. Mas depois surgiu o projeto da Best Rock, nós não sabíamos muito bem o que é que íamos fazer ali dentro, se íamos embora ou não, ele apostou em mim na Best Rock, eu sou-lhe eternamente grata. E não só ter apostado, ele aumentou-me. Portanto, eu não tenho a Best Rock é a rádio dos teus sonhos. Tecnicamente, era o som mais próximo do que tu Era muito parecida com a Super FM. Sim. Tanto que o Gil, meu ex-marido neste momento, mas que na altura estávamos juntos, ele vinha da Super FM, ele tinha feito a Super FM e foi a pessoa responsável pela Best Rock. Ele era o diretor da Best Rock. Portanto, era uma rádio muito criada à imagem da Super, que era a nossa rádio. E isso foi muito especial. Aquilo que nós vivemos aqueles anos ali na Best, até eu voltar para a Comercial, repescada pelo Pedro Ribeiro, já sendo o diretor, foi para lá de especial. Foi durante a Best Rock que eu me casei, foi durante a Best Rock que eu engravidei e que tive a minha primeira filha. Tu foste pedida em casamento? Eu fui pedida em casamento na Rádio Comercial. Mas em direto é uma coisa... Numa passagem do ano, foi a Wanda Miranda que estava a fazer emissão e o Gil ligou para lá. E aqui não é... E fiz o meu teste de gravidez na rádio. Exatamente. Portanto, são histórias de... Tu passaste metade da tua vida naquela rádio. Mais de metade da minha vida eu passei naquela rádio. Aqueles corredores, aquele sítio... é a minha segunda, se não a primeira casa, percebes? E talvez por isso também é que
houve alturas da minha vida e da minha carreira que eu vou-te confessar, nem sempre é tudo muito fácil, claro. Não é? Há alturas em que nos sentimos mais em baixo, que sentimos que não estamos a evoluir. Há horários que não são tão fáceis. Pronto, e houve alturas em que eu pensei, Fónix, agora é que eu se calhar mudava para outra rádio ou adorava receber um convite para ser mais valorizada, para receber mais, para fazer outras coisas, mas depois relativizava porque pensava, tipo, eu não vou conseguir viver longe disto, isto está tão entranhado em mim, estas pessoas, eu tenho amigos ali, há 22 anos, percebes? A minha melhor amiga ali dentro, que é a Cláudia Macedo, a repórter de trânsito, não só é a minha melhor amiga, como é a madrinha da minha filha, e nós trabalhamos ali desde sempre juntas, percebes? Tu tens amigas muito fora da caixa, vou-te dizer. Tenho. Tu tens, a tua melhor amiga é do trânsito, pronto. Sim. Uma pessoa do trânsito, é do trânsito. Podia ser somos bem parecidas, é muito engraçado. Abertas, mas não, é do trânsito. Depois tens uma amiga da Marinha, que é a tua amiga de minha infância. Minha melhor amiga de infância, da Marinha. Que é da Marinha. E depois tens uma amiga na Polónia. Tenho, tu a minha conheceste no Maggie. meet and greet Sim, ela é polaca, mas mora em Inglaterra há muitos anos. Ela é londrina, ponto. Ela é inglesa. Mas voltamos uma vez mais a um montão de subtilezas de pessoas que não têm nada a ver à partida, não é? E essa polaca, eu adoro a história. A Maggie é a coisa mais fofa. Eu vi alguns da história, que vocês estavam Nós no meet and greet. Nós conhecemos no meet and greet. Foi quando tu conheceste a primeira vez o Jared? Sim. É o vosso primeiro encontro. O nosso primeiro encontro foi para a vida. Sim, porque temos que falar sobre marcianos, não é? Marcianos com S. Marcianos com S. Mas a Maggie foi uma luz na minha vida. Mas tem muito a ver com esse teu lado comunicadora, não é? Tem. Porque tu abriste... eu dou muito às pessoas. Eu sou muito fácil a minha amizade é fácil de conquistar. Tu és aquela pessoa que vai pagar o combustível e a dada altura estás a conversar com o senhor da bomba sempre. Há 20 minutos. Até na portagem. Eu falo com os senhores da portagem se for preciso. Esse género de pessoas. Eu tenho muita dificuldade em que as pessoas entrem na minha privacidade, na minha intimidade não tenho muitos amigos de casa, são poucos, mas eu conheço muita gente, eu dou-me bem com muita gente e tenho muita facilidade em fazer amigos, em conhecer pessoas, gosto de conhecer pessoas, adoro conversar, eu tenho muita facilidade, eu conheço os ouvintes, porque gosto de conhecê-los e gosto de me dar com eles. Há ouvintes que já são amigos de casa. Há ouvintes que já são amigos de casa, começaram por ser ouvintes e tornaram-se amigos de casa. E a Maggie, eu estava numa altura muito difícil da minha vida, estava com uma depressão pós-parto, fui viajar porque precisava disso e fui ao concerto dos 30 Seconds to Mars e na altura um amigo meu, que eu já conhecia há muitos anos e era manager de uma banda portuguesa, que eram os More Than 1000, foi trabalhar com os 30 Seconds to Mars. Ele sabia que eu era doido, ele era o tour manager, super BFF do Jared, era ele que dominava a cena toda, que é o Ricardo. E o Ricardo sabia que eu era super doida por eles e percebeu que eu estava numa fase assim um bocadinho mais... super doida? Não sei se já percebeste. Eu tinha aqui umas páginas sobre isso. Exato. E o Ricardo disse, não vais acreditar, estou a trabalhar com os teus meninos, queres vir ver o concerto? E eu já ia ver o concerto. Ele disse, pai, arranjo-te o meet and greet, ofereço-te o meet and greet, não tens que pagar. Eu andava a fazer contas e que custava 500 euros na altura. Eu, Fónix, 500 euros para... Ok, está bem. Mas ele ofereceu-me aquilo e disse, ok. Fomos, viajámos, fomos ver o concerto, ele meteu-me dentro do meet and greet e aquilo era uma sala cheia de gente, éramos uns 40, à espera que a banda chegasse. E demorou muito tempo. 4 horas, dizem as minhas fontes. Entre 3 a 4 horas. E o meet and greet era só para mim. Ele é uma diva. Não cheira a nada, mas é uma diva. É uma diva, exatamente, não tem cheiro, porque ele não cheira a nada, não me lembro do cheiro dele. Eu adoro que tu dizes sempre isso. Mas é verdade, porque as pessoas perguntam-me, e ele cheira ao quê? Mas quem é que te pergunta a que é que cheira o Jared? Porque acho que é aquela curiosidade de passar, ele deve cheirar muito bem, ele é lindo de morrer, ele tem que cheirar bem, estás a ver? Mas eu não me lembro do cheiro dele, ou sou eu que bloqueio na altura em que estou com ele e não consigo sentir nada, para além de estar a olhar para aqueles olhos azuis, estás a ver? Ou de facto ele não usa, mas também não cheira mal, que é o que eu digo sempre, ele não cheira mal. Pronto. Mas também não cheira bem, tipo, não cheira a nada, não tenho um cheiro que me remeta, nem o cabelo, tipo, às vezes o amaciador cheira... Isso é quase um endeusamento, é quase não ter características humanas. Eu perco a noção, ele é Deus, eu perco a noção quando estou com ele, portanto é capaz de ser isso, eu bloqueio e não consigo sentir o cheiro, portanto ele se calhar cheira qualquer coisa, mas eu não consigo sentir. E então, foram muitas horas sozinha, o meet and greet era só para mim, o Gil, ele estava com um casal amigo nosso, nós fomos com um casal amigo, eles estavam os 3, a fazer tempo e eu estava lá a apanhar seca. E a Maggie olhou para mim, ela estava com umas amigas e eu era de facto a única sozinha, porque toda a gente foi acompanhada ou com um amigo ou mais, estás a ver? E eu estava sozinha. O poder de compra dos outros versus os portugueses. É um bocadinho, estás a ver? E eu lembro-me de estar sozinha, ela veio-me ter conversa comigo e perguntou-me, estás bem? Porque eu já devia estar bem, uma seca, com uma cara... E deu-te um autocolante. E eu disse, estou. E ela, olha, vou-te dar uma cena, abriu a carteira, deu-me um autocolante, os 30 Seconds to Mars, e eu fiquei tipo, obrigada, nós fizemos para nós, e não sei o quê, não sabia se tinhas. Eu disse, não tinha, aquilo ficou. E ela, de vez em quando, vinha ter comigo e começou a meter conversa, sabes? Tipo, de onde é que és? O que é que estás aqui a fazer? Estás sozinha? Não sei o quê, não.
Pá, eu só sei dizer que isto aconteceu, pá, em 2010 ou 2011, já não sei, pá, e nós tornámos-nos super amigas, mas amigas de hoje, peito, quando vais para Londres, de coração, de casa. Ela já veio várias vezes cá, conhece a minha família, ela está sozinha lá, eu não conheço a família dela, está na Polónia, mas conheço algumas amigas dela. Quando vou lá, estou sempre com ela, faço questão de estar. Ela faz parte da minha família, mesmo. Conhece os meus pais, o meu irmão, os meus primos, os meus tios, toda a gente, os meus amigos todos conhecem a Meg e adoram. E passámos a fazer parte da vida uma da outra, pessoas tão distantes, em pontos tão diferentes do planeta, mas com um amor em comum, a música e os 30 Seconds to Mars. Pá, e nunca mais deixámos de ser amigas, é uma ligação para a vida que eu não consigo explicar. E eu tenho muito esse imã de pessoas especiais que vêm ter comigo e que depois se tornam minhas BFFs. Olha, vou-te dar outro exemplo que não sei se sabes, a Leonor Seixas, que é uma das minhas grandes amigas de coração, eu também a conheço por causa dos 30 Seconds to Mars. Assim do nada, porque nós seguíamos nas redes sociais, éramos fãs do trabalho uma da outra, mas nunca tínhamos falado. E um dia eu vou ao meu Facebook, tinha uma mensagem dela a dizer: estou com os teus meninos em Los Angeles. Só assim, tão querida, não é? Tipo, só a provocar. Mas eu a pensar, quem eram os meninos, estás a ver? Eu, mas quais meninos? Ela, os 30 Seconds to Mars. Entretanto, vim a descobrir que ela é amiga do Shannon, que é o irmão do Jared, e que estava várias vezes com eles, eram vizinhos lá. E a nossa amizade começou por ele. Entretanto, veio cá, ela estava a trabalhar lá e a morar lá, não é? Que ela tem uma vida também lá. Encontrámos-nos precisamente aqui no Hard Rock, o nosso primeiro encontro amoroso. Físico. Foi um jantar aqui no Hard Rock. Lá está, o Hard Rock também é especial por várias coisas. E ficámos amigas para a vida. Há muitas coisas que nos ligam, começámos a perceber isso, somos muito parecidas, temos muita coisa que nos liga, mas o elo foram os 30 Seconds to Mars. Portanto, é que eles são especiais na minha vida. Olha esta ligação super profissional. A malta do Big Brother é que diz sempre que fica amigo para a vida ao fim de 2 dias na casa. A tua história, e eu fiquei surpreendido, e eu tinha a mania que te conhecia. Sim. A tua história, conexão ao Big Brother, é quase perturbadora. Eu vou-te dizer Então, eu sei a minha história, mas vista por outra pessoa... A menina vai como locutora de continuidade, sem dar a cara para a TVI. Trabalhava na comercial há 2 meses ou 3 meses, que foi assustador. E começa a fazer as ligações à casa naquelas eu ia-me cedo, lá está. Das 10 à meia-noite ou das 10 à 1 da manhã. Sempre que havia uma ligação à noite éramos nós, locutores de continuidade, que fazíamos a voz de Ana Isabela Roja, agora, a voz da Ana Isabela Roja que ligava à casa. Passados uns anos, e é público, e agora se calhar vou partir o coração a muita gente, não, é público. Tu vais e és a voz da casa. Do reencontro. E numa das últimas edições, penso que há 2 edições atrás, ou foi há uma o BB edição, 2020, foi há um ano. Foste repórter. Sim. Era uma coisa que eu queria fazer desde sempre. E é público que se eles te convidarem, tu entras. Se te convidarem pelo preço certo. Mas... Sim, se me convidarem, sim, porque eu adoro a experiência. Eu sou viciada em reality shows, gosto mesmo, pela cena sociológica da coisa, percebes? Eu acho que aquilo é uma experiência tão intensa, tão fora do normal, porque eu acho que qualquer pessoa gostaria de ter aquela experiência, nem que fosse uma semana. Eu não sei se ia durar mais de uma semana lá dentro, se ia aguentar, porque eu sou muito independente. Eu tenho a teoria de que se eu entrasse, eu nomeava-me a mim próprio para sair. Também podia acontecer. Eu até a mim me irrito. Lá está, também podia acontecer, não é? Ou acabar por revelar coisas da minha personalidade, que eu tenho mau feitio, apesar de não parecer, que se calhar não são assim tão fáceis de lidar. Mas eu adorava ter essa experiência. Eu acho que isso é engraçado, porque tu fazes o primeiro, 20 anos depois fazes a comemoração dos 20 anos e pelo meio és a voz. E eu tenho muitas curiosidades sobre a voz. É muito giro. Imagino que sim. Mas como é que tu tinhas vida? A cena mais gira da minha vida até hoje. Como é que tu tinhas vida? Não tinha. Eu não tinha vida. Eu estava a fazer já o horário noturno, mas era emissão normal, não era o slowdown ainda. E então aquilo que eu combinei com o meu... Foi o Pedro... Não, o Pedro convidou-me para o BB 2020, o Pedro Ribeiro, mas nessa altura não foi o Pedro que me convidou, foi mesmo o diretor da TVI, o Bruno Santos. Eu fazia a emissão à noite, mas eu precisava de muitas horas lá, na casa. Então o que nós combinámos para eu não ter que sair da emissão era... Eu deixava a emissão gravada como se fosse em direto, portanto para as pessoas eu estava ali à noite a fazer a emissão na comercial, eu ia de manhã ou antes do almoço gravar a emissão à rádio e depois arrancava para a Venda do Pinheiro até à hora que fosse. E até à hora que fosse, às vezes era às 4, 5 da manhã. Aconteceu porque algumas eles não vezes. Têm relógio. Eles não têm relógio. Faz parte do processo exatamente isso, deles não terem muito bem a noção de que horas são. Eu sentia-me mãe deles, eu sentia-me psicóloga, mãe, terapeuta, amiga, apoio, tudo. E muitas das vezes... Tu ficaste muito amiga de muitos deles. Sim, fiquei com uma relação muito gira com muitos deles. E eu não me apetecia deixá-los desamparados. Portanto, a minha hora de saída era por volta da 1 da manhã. Muitas das vezes eu dizia, não, eles ainda não se foram deitar, e se acontece alguma coisa? E tipo, o Cláudio na altura estava muito em baixo,
e a Cristiana ajudava, mas não era a mesma coisa. Eu sentia que ela às vezes precisava de conversar. A Fanny também tinha muitas saudades do bebê dela. O Savat já estava num período muito depressivo e nós tínhamos muitas conversas dentro do confessionário que ninguém sabe e não tem que saber, mas ele ia muitas vezes conversar comigo e pedia-me para conversar. Às vezes só estar ali a ouvi-lo, sabes? E eu sentia que eles podiam precisar desse apoio e só o facto de eu pensar que eles iam precisar e eu não estava lá, isso deixava-me com uma angústia terrível, que eu pensava assim, isto são 2 meses ou 2 meses e meio, eu não vou morrer por não ter vida nestes 2 meses e meio, mas eles se calhar morrem por não terem ali a voz 5 minutos a conversar com eles, portanto eu fazia questão de estar lá e de apoiá-los naquele momento, caso precisassem. Agora a minha pergunta terrível. Sim, se eu puder responder. Tu achas que aquilo poderia ser quase uma experiência de rádio interativa para ti, em que tu falavas para eles e tinhas a resposta em tempo real dos teus ouvintes? Era um bocadinho isso. Mas alguma vez pensaste nisso dessa forma? Porque no fundo aquilo é a voz da rádio a falar, só que tu ouves os teus ouvintes. Mais giro, porque aquilo era mesmo, quase que mesmo rádio à antiga, porque eles não há viam. Caras, não há a ideia de quem é que era mais ou menos oculta, porque a voz era algo travada. Porque a minha voz não tinha trabalho nenhum. O trabalho que eu tinha era a colocação da voz. E falar mais calmo, porque eu não tinha processador nenhum, porque eu não havia processador. Mas não parecias tu. Lá está, porque eu conseguia controlar a minha voz, a cadência com que eu dizia as coisas, o colocar a voz um bocadinho mais grave, logo aí havia ali uma dúvida. Mas para quem me conhece muito bem e segue o meu trabalho já há muito tempo, aquilo era eu. Tanto que vários deles que são meus ouvintes, pronto, que eu não sabia, mas que já desconfiava que podia acontecer, não é? Porque eu não tenho uma carreira propriamente pequena, eu já achava que isso ia acontecer. E quando o Bruno falou comigo e que me pediu, não podes contar a ninguém, tens que manter o segredo e durante este tempo todo, e a imprensa vai querer saber e tu não te podes descozer e não sei o quê, eu disse ao Bruno, eu não vou descozer, mas o Bruno tem noção de que eu não faço rádio há 2 dias, não é? E que trabalho na maior rádio do país, é normal que basta um deles me reconhecer e passar a palavra ao resto. E foi um bocadinho isso. O César reconheceu-me, o Diogo reconheceu-me, o Nuno estava ali na dúvida, mas pronto, mas também... E alguns deles, sim, pensaram que poderia ser eu e já tinham essa desconfiança, mas também não se descaíram, diziam sempre, eu acho que conheço a voz da rádio, não sei o quê, mas eu não podia descozer, e eles que foram queridos nunca disseram o meu nome. Mas apertavam comigo no confessionário e faziam-me perguntas, a voz tem filhos, a voz é casada, a voz não sei o quê. E eu dizia sempre, a voz é uma entidade, não posso responder, ou não confirmo nem desminto. Mas foi um período muito giro, que de facto eu senti que estava a fazer rádio porque eles não tinham a certeza e não tinham como ter a certeza. E era só a voz, só ouviam a voz. E realmente criámos ali ligações muito especiais, estavas a falar sobre isso, aquelas horas todas de confessionário, muito daquilo que vocês não veem. Tinhas apoio? Eu também tinha apoio sempre da produção. Imagino que também sempre, tenhas que ter algum apoio psicológico, porque o Salvador e a Leonor ficavam em casa. Sim, ficavam com o pai ou com os avós, sempre tive uma boa base familiar, felizmente. Aliás, eu tenho uma pergunta, se houver um terceiro filho vai ser Heitor, por causa de Salvador, Leonor, Heitor? Não, tenho alguns nomes que eu gostava de ser mãe novamente, é um sonho que eu ainda não pus de parte, Era lá só está. por causa de continuar a rima? Sim, não, por acaso, Flor. Flor? Olha, Flor podia ser... Giro. Por acaso, Leonor e Salvador rimam, mas não tem a ver com isso, é porque eu gosto mesmo dos 2 nomes, sabes? Mas sim, realmente, Heitor... Heitor, olha, Flor? Heitor não. Flor é capaz de ser uma menina. Flor é muito giro. Heitor, se for uma menina, era Flor. Mas gostava de ter, eu sempre quis ter 3 filhos, sabes? Mas, entretanto, isto desmoronou-se aqui um bocado, devido a esta situação pessoal recente, mas não gostava de perder esse sonho. Mas estava-te a dizer, em relação às ligações, é muito fácil criar ligações com eles lá dentro, muito fácil. Porque vocês não veem sequer metade daquilo que se passa no programa. As pessoas acham que veem tudo. Não. E mesmo quem vê o canal do reality, há muito eu já tive o prazer de ter entrado nos corredores técnicos, por amigos na Shine, mas obviamente que a máquina está muito escondida e há muitas coisas... Há muitas coisas que as pessoas não veem e que não sentem. Até para manter a segurança dos concorrentes. Como é óbvio, tanto que na altura achavam que eu tinha qualquer coisa contra o Savat e era das pessoas com quem eu me dava melhor, só que eu falava mais com ele dentro do confessionário, porque ele precisava desabafar coisas que não queria que viessem cá para fora, e depois tentávamos manter a coisa como
até para os outros não perceberem que nós tínhamos essas conversas tão longas no confessionário. Percebes? Entretanto, houve a presença como repórter, que é um... Sim, foi o máximo também, adorei, foi tão giro. É um momento, e acho que é a tua primeira grande aparição em televisão. Sim, já tinha feito coisas mais pequeninas, sim. E penso que correu muito bem, acho que foi Muito bem, aliás, eu fiquei cheia de pena na altura de não me terem convidado para o outro que depois começou, porque eu gostei mesmo muito daquilo e acho que me portei bem, acho que não comprometi, acho que foi mesmo muito giro, mas pronto, mas a equipa depois foi criada de outra forma, até houve um rebuliço nas redes sociais porque eu admiti que não me tinham avisado, mas de facto foi aquilo que foi, portanto acabei por saber pelas redes sociais que não ia fazer parte da equipa, mas não guardo mágoa nenhuma, nem fiquei chateada, nem estou nada chateada com ninguém, aliás, se precisarem de mim, estou cá, portanto podem-me chamar, porque eu gosto sempre de fazer isso e tenho essa ligação grande, já trabalhei um bocadinho em todas as frentes dos reality shows, sabes? E cada vez gosto mais. Esse lado, trouxe-te o lado da edição e da produção Sim, foi de muito vídeo, agir. que nota-se depois nas tuas redes sociais. Tu trabalhaste muito, tu abominaste a chegada das webcams Eu não gosto das webcams, porque eu não gosto de estar a ser espiada 24 horas por dia, mas lá está, mas gostava de participar num reality show, depois tenho essa cena que, mas aí não é uma coisa não é no teu local de trabalho. Sim. Há uma história muito engraçada tua em que tu coças o nariz e que te acusam de estar a tirar macacos no nariz. Não estava, juro, eu estava a fazer assim, só que no ângulo da câmara, de facto parecia que eu estava ali a tirar macacos no nariz. Eu sabia que tinha uma webcam, não ia tirar macacos no nariz. Mas também me aconteceu, imagina, estar a fazer emissão e estar a fazer ponto cruz, que é uma coisa que eu gosto de fazer, já há muitos anos que não faço. E também me dizem, mas como é que é possível que está a trabalhar e está a fazer? Mas eu tinha as músicas, estava a descontrair qual era o problema, então fui apanhada a fazer ponto cruz. Essa parte eu não adoro, essa parte de estar a ser vigiada 24 horas. Mas sou super a favor de redes sociais, dos YouTubes, dos vídeos, de cada vez mais a rádio ter imagem, porque cada vez mais nós temos imagem e equiparamos-nos à televisão. Sim. Até com melhores resultados. Se comparares eu ia dizer isso, sim. Até com... Nós já nos conseguimos comparar à televisão, mas com aquela particularidade especial da magia da rádio. Sim, sabes? Sim. É eu muito acho que é um detalhe interessante, essa tua nova abordagem das redes. Aliás, o teu livro, que eu tenho aqui, é um bocadinho a extrapolação... É, o saltares da rádio para outro... Da rádio, do teu próprio blog. Sim. Há aqui muita informação que é de redes sociais. E já agora, não vamos ter muito tempo a falar sobre ele, mas as pérolas das mini arrojadas, que é as histórias da Leonor e da mãe, quando era pequenina, contadas neste Agora livro. Não tenho tantas do Salvador, porque ele não é como ela, ele é um bocadinho diferente. Os segundos são sempre diferentes dos primeiros. São diferentes, ele começou a falar muito mais tarde, ainda fala muito à bebeguês, que eu adoro, acho o máximo, mas não diz as coisas, não tem aquela capacidade intuitiva e cognitiva que ela tinha. Ele é muito esperto, é muito inteligente, mas não é como ela era fora do normal. Portanto, eu não tenho sequer metade do material que tinha com ela, com a idade dela, não tem nada a ver. Nada. E depois mas vou apontando algumas coisas. Depois tens o Rockstars, que é um podcast. Tenho o podcast de rock, metal e punk, sim, que se chama Rockstars. Que também é um lado mais digital. Isso é muito e permite-te ter uma liberdade que não tens em antena. Sim, completamente, porque a rádio comercial é uma rádio formatada, quer não é? Tem uma playlist, tem um tipo de música. Eu ali... Sou eu, com as minhas músicas, com os meus artistas, com as minhas bandas, convido quem eu quiser, faço aquilo que me apetecer e eu gosto de ter essa liberdade. Tu no Slowdown tens playlist? És playlist, limitada? Sim, nós temos playlist no Slowdown, toda a comercial tem playlist, claro. Uma playlist que foi feita em conjunto comigo. Para aquele formato? Para aquele formato, eu dei a minha opinião, dei os meus inputs ao Pedro Ribeiro, mas o programa foi pensado por ele, o nome foi meu, era o nome de um programa da Best Rock, curiosamente, eu dei vários nomes, ele gostou desse e acabámos por ficar com esse, era nosso nome também. Sim, portanto, estava dentro da marca. Curiosamente era o nome do meu ex-marido, era o nome do programa do meu ex-marido na Best Rock, mas ele disse-me não, podes usar à vontade, e então usámos e era o nome que fazia sentido. Mas sim, mas é um programa com playlist, a minha liberdade ali é eu poder comunicar como eu quiser, dentro daquele registro mais soft, mais introspectivo. Lá está o colocar a voz mais como na Casa dos Segredos, uma coisa mais grave. Porque é uma hora que já pede isso. É uma hora que já pede isso, é um programa que pede isso. E depois é a interação com os ouvintes, que é muito importante e é muito especial. E eu tenho total liberdade para fazer o que eu quiser dentro daquelas 3 horas, com aquelas músicas. Posso passar as mensagens que eu quiser, posso comunicar com os ouvintes como eu quiser, mas sempre dentro de um registro. Porque tem que ser, não é? Uma rádio número 1 não se faz com cada um para o seu lado a escolher as coisas que quer. Tem que haver uma linha de pensamento, temos que seguir todos o mesmo caminho. Dentro desse caminho há alguma liberdade? Dentro desse caminho há alguma liberdade, sim. E há essa liberdade de criarmos os nossos podcasts, de criarmos os videocasts. Eu tenho também um videocast que está parado agora por causa da pandemia, porque exige
convidados e uma interação, não é, da espuma na cara e não sei o quê, portanto agora não posso fazer isso, quero retomar o mais breve possível, tenho saudades, que isso é muito divertido, mas já falta pouco. E o Rockstar é aquilo que me tem permitido extrapolar um bocadinho tudo aquilo que eu sou e que não posso fazer em antena e que posso fazer ali, sim. Gosto muito dessa. Eu tenho, o tempo está contra mim, acredito ou não, já passaram os nossos 50 minutos há um bom bocado. Oh meu Deus! 2 perguntas, que é o que ainda me deixam fazer. Daqui a 5 anos, quando eu te voltar a convidar, o que é que me vais contar? Gostava de ter outro filho. A Flor? Não sei se há a Flor, não sei, mas pronto, vou pensar no teu caso. Vou pensar. Também não sei quem é que vai ser o pai, portanto ainda estou um bocado nessa dúvida, não é? Logo vemos. É um problema maior do que eu não. Exato. Oh meu Deus, eu não acredito que estou a dizer isto, mas neste facto, olha, a minha vida é isto. Gostava de continuar a fazer aquilo que gosto e aquilo que amo, que é rádio, que é comunicação, que é música. Portanto, se eu continuar a fazer aquilo que gosto, está tudo certo. Estás feliz. Se continuarmos a ter saúde e se isto tudo mudar e voltarmos à nossa vida normal, também está tudo certo. Se não tiver um terceiro filho, também está tudo certo. Gostava, mas está tudo certo. Basicamente gostava de me continuar a sentir realizada e feliz, porque eu acho que nós estamos cá para ser felizes e isto passa tudo muito rápido. Nessa altura já estarei com 47, quase 50. Pá, tenho que me sentir feliz, caramba, tem que ser. Mas os 50 são os novos 30. Não digo, mas os novos 40 talvez. Este programa chama-se A Conversa Com. Sim. Se pudesses ter uma conversa de 1 hora neste espaço fantástico, com qualquer pessoa que tu pudesses... Oh, isso é fácil, não é? Não me vais dizer o Jared. Porque pode ser histórica, ficcional, mas tu vais escolher o Jared, não é? O Jared ou a Oprah Winfrey, que eu sou Olha. super fã dela, super fã, adoro aquela mulher, acho que ela deve ter tanto para contar, adorava. Ou o Kurt Cobain se fosse vivo, também. Okay. Pronto. Ou o Dave Grohl dos Foo Fighters, pronto, ok. Já mas, não é só o Jared. Pronto, mas no topo, pá, adorava ter uma conversa de 1 hora sem filtros com o Jared. Adorava perceber muita coisa naquele homem que não percebo, que me deixa doida e que eu gostava de tentar perceber. Pronto, eu vou tentar marcar, eu vou falar com a Oprah para ela falar com o Jared. eu falo com o Leonor Seixas, que é amiga do Shannon, por sua vez é irmão do Jared, pode ser que a coisa se dê. E passamos na Curiacos TV. Pode ser, Está feito. Ninguém me pediu ainda, portanto posso dar-vos o exclusivo, pode ser. Dito isto, terminamos por aqui este À Conversa Com, agradecendo à Ana Isabela Roja esta fantástica conversa, dizendo-lhe assim que pode acompanhar o Slowdown todas as noites na Comercial, ver o Rockstar nos vários sistemas de podcast. Ouvir. Exato, ouvir nos vários sistemas de podcast. Não, porque aquilo... Pronto, não é ouvir ao podcast. Dito isto, terminamos este À Conversa Com. Para a semana voltamos, volte também e acompanhe todas as redes sociais da Curiacos, essas coisas todas estão a aparecer aqui por baixo. Para a semana voltamos, tentaremos ter um convidado pelo menos tão fantástico como a Ana Isabela Roja. Até lá.